Vamos lá. Oi, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Estão bem? Isso aqui é a continuação da Volta dos que não foram no último episódio, que culminou nesse com cliffhanger Sapiens Sapiens. E oi, Alan, eu estava falando aqui, Oi, nós estamos gravando, tá? Dá um oi pro seu público aí. Pronto. Aí, Menos é mais. tá bom. Mas, Alan, conta aí. Quem cunhou o nome Homem Sapiens Sapiens era Gago? Não, cara, por exemplo, no latim, eu lembro que no hebraico você repetia 3 vezes para dar intensidade. Você repetia uma vez. Eu não lembro se no latim é a mesma lógica, mas acontece o seguinte: é que há uma diferenciação entre um homem sapiens e um homem sapiens sapiens. Era uma versão parecida com nós, só que não era atualizada, digamos assim. O sapiens sapiens é a versão 2.0 e o Homo sapiens é a versão um pouco melhorada do Homo habilis, digamos assim. Enquanto os europeus eles tiveram miscigenações com neandertais, os asiáticos tiveram miscigenações com Homo denisovanos. Hã? Homo denisovanos é um outro hominídeo, tipo assim, todos os hominídeos surgiram na África. Os neandertais, tu sabe quando a gente vê aquela escala de evolução? É isso, só que, tipo assim, não é uma linha única. A gente tem um ancestral em comum com o Neandertal, a gente não descende. Quer dizer, alguns grupos humanos sim por conta da miscigenação, mas a caixa, tipo, digamos assim, onde estão inseridos os Ô, Alan, você está dizendo que não todo descendem mundo é igual da dentro de uma caixa, é isso? Se for considerar todos os homens sapiens, sim. Aí você pergunta assim, mas e os indígenas? Os indígenas também. Os indígenas, eles também têm traços dos denisovanos. Eles são, entre aspas, geneticamente asiáticos. Eles tem vários... Isso é muito louco, né, cara? Não, Pô, sim, você é um é um asiático. asiático nas Américas. Eles passaram pelo Estreito de Bering, lá entre o Alasca e a Rússia. E também tem a teoria que alguns vieram pela Polinésia, vieram migrando, vieram Polinésia, Ilha de Páscoa, aí Costa das Américas, enfim. Não é minha especialidade, mas é basicamente isso. O curioso é que, tipo, não é uma coisa rara, assim, tipo, o traço Neandertal no DNA, não. Provavelmente nós 3 aqui temos. Tem um exame, né, brother, que faz, assim, para ver a sua origem étnica. Pô, tenho Né? maior Você tem vontade de como fazer. Eu ver vi que tava até bem mais barato. Quando eu $100. fui ver, era caríssimo. Fui ver isso daí, tipo, uns 10 anos atrás. Isso aí tem a ver com aquele exame que você até pode descobrir sobre alguma doença que pode acarretar. É uma informação que vai meio que é totalmente possível. ficar apreensivo. É totalmente possível. Por exemplo, câncer de próstata na minha família materna teve meu avô e 2 tios meus. Então eu sei que já tem que tomar um cuidado quanto a isso. É ótimo a gente ser precavido. Nós vivemos hoje em dia numa sociedade totalmente moldada para a gente se proteger e ter longevidade. Depois, talvez, do coração e do cérebro, para o homem, é a produção de espermatozoide que é a prioridade, cara. Não tem mais nada no corpo. Digestão, amigo, eu tenho que produzir espermatozoide, eu tenho que difundir o meu gene aí, porque eu sou macho alfa, eu tenho que produzir. Então, o homem está disposto a engravidar o tempo todo a fêmea que tiver suscetível no seu estágio e tal. Quando a gente faz experiências de remédios, né, fármacos, o rato é uma coisa próxima a gente. A reprodução deles é tão elevada que o rato mais longevo morre de câncer de próstata. Muito mais do que o homem, comparando assim, né, na escala e espécie, ele também precisa estar produzindo o tempo todo espermatozoide. Todo homem é suscetível muito a ter câncer de próstata e é por isso que tem que fazer o exame lá. Gente, façam o exame. Mas pelo amor de Deus, né, cara? É um negócio necessário. É um negócio necessário. E não tem exame mais eficiente do que esse, cara. E não dói nada. É uma delícia, inclusive. Mas, tipo, cara... eu vi quanto meu avô sofreu. Meu avô sofreu muito com câncer e tal. Eu tô por muitos anos, até porque ele foi diagnosticado há 30 anos atrás, foi diagnosticado antes de eu nascer.
E ele lutou-se mais de 10 anos. Algumas coisas eu acredito que algumas coisas Nossa, ficou melhoraram. bastante tempo. Ele Na ficou. época, Tem né? Não, remissão, assim, né? não, assim, os primeiros 3 anos ele foi diagnosticado errado. Ele, tipo, acharam que ele estava com câncer na bexiga, aí fizeram É. intervenções na bexiga dele, acho que chegaram a operar, não sei o que fizeram Ele na faleceu bexiga. disso? Faleceu disso. É. Mas, assim, ele viveu bem, entre aspas, ele viveu bem, assim, com até o último ano dele. Aí, no último ano, parece que ele envelheceu 100 anos em um ano só, sabe? Nossa, parece que valeu pelos outros. Foi. É Não, e difícil. detalhe, meu tio Haroldo, ele chegou, ele trabalhava numa empresa, eu não lembro, ele é economista, ele trabalhava numa empresa francesa que estava aqui no Brasil. Aí todo aquele ambiente de escritório e tal, ele estava lá no centro, e meu avô estava no Hospital do Câncer ali perto, né? Aí, ele, em reunião com a galera que tinha vindo de Paris, inclusive, uma moça chegou e falou com ele que o sogro dele tinha 2 horas de vida, estavam chamando ele lá no Hospital do Câncer. Ele saiu correndo pelo centro do Rio. Quando ele chegou assim na porta do hospital, tava aquele calor assim, tipo, do centro do Rio mesmo, com força. Aí ele olhou, meu avô adorava água com gás. Eu também gosto. Ele olhou assim, ele viu tipo aquelas garrafonas assim, de água com gás, assim, porra, geladona, trincando. Aí ele pegou e comprou. Aí entrou lá, tal, pegou, bebeu. Aí meu avô falou com ele, Haroldo, tudo bom? Ele, tudo bom e tal, ok, eu comprei pro senhor, bebe aí. Aí ele ficou lá, não, bebe, não, pode beber. Cara, ele fez o meu avô beber quase a garrafa toda. No impulso, assim, não, vai, bebe, seu Carlos, pode beber, vai bebendo. Ah, não, já bebi, não, pode beber, ué. Você não sabe quando que eu vou poder trazer de novo pra você beber, você gosta pra caramba de água com gás, vai bebendo. Aí ele, caramba, tô com vontade de ir no banheiro. Ah, meu tio te leva no banheiro. Aí pegou, levantou ele, foi urinar, ele fez uma força. Cara, quando ele conseguiu urinar, saiu uma pasta, assim, de Nossa, sangue, pus, coitado. coisa podre, assim, cagou o banheiro todo, ele cagou a roupa toda do meu tio, assim, cagou. Uhum. Aí ele, não, liga não, vambora, vai fazendo. Aí ele foi lá, fez e tal, terminou, ele sentou, meu avô, toma mais água. Aí ele, não, vai beber que tem que sair tudo. Quando terminou e tal, tava, tipo, banheiro estilo Pollock, como eu falei da outra vez, assim, a camisa dele parecia que tinha passado pelo Pollock também. Aí ia chamar a moça pra limpar. Limpar. Ela, nossa, e tal. Aí o médico veio, olhou assim, não, peraí. Aí ele pegou, olhou, não sei o que ele leu ali, parecia tipo cigano lendo borra de café. Aí, não, tá bom, pode limpar. Aí nisso ele viveu mais 7 anos. É mesmo, cara. Sério? Sério. Que... Mas, E... Muito Fala, doido. Gabriel. Um negócio que ele fez assim no impulso. assim, não é também assim, eu não acho que salvou o teu coisa, né? Assim, Eu também não sei. Alguma coisa ter feito que ajudou, sei é lá. uma história interessante, mas a gente tem que tomar certo cuidado também para tipo, isso não é curandice, né, cara? Assim, Não. Eu teria até curiosidade de Até mesmo conversar. porque seu avô estava internado, né? estava Estava em internado, estava tratamento. clinicado, vai ver, ele ia mesmo no banheiro independente, né, cara? É, E tipo, seria coincidência Ele demais. deu tipo assim, ele deu tipo um gole de água na água e fez o cara beber tipo mais de 1 litro de água assim em 15 minutos. ele explodiu só. Muito doido, cara. É, Pô, o exame de próstata é horrível, beleza. É desagradável, tá? Mas se tu for olhar, a gente vai fazer isso tipo só depois de uma certa idade e tal. Não é um negócio que a gente vai fazer tipo, todo domingo. E tem, ao menos teoricamente, mulher vai fazer transvaginal com uma certa frequência e tal. Não deve ser agradável também. Não, com certeza não. E assim, a mamografia agora, depois dos 40, todos os anos. às vezes eu fico pensando assim, é porque o ser humano é o povo mais que consegue se adaptar melhor no planeta. A gente vive no deserto, no clima temperado, frio e congelante.
e a gente não consegue sair de casa e ir numa padaria diferente, porque já estou acostumado com a outra. Então, assim, é muito engraçado isso. Então, assim, tipo, pô, se você tiver que fazer um exame agora, você está morrendo, corta seu braço, enfia um negócio assim, fura a tua veia aqui, tu vai aceitar tudo, entendeu? Não, você fica lá na maca, não tem o que você fazer, os caras vão tentar reanimar você e tudo, né? Se você sofre um acidente, alguma coisa assim, uma situação grave, você vai ter que passar por isso. Um exame desse, que não é tão extremo assim, o povo foge. Cara, se você cair de moto aí... Na real, mas... eu acho que o homem ele foge de todos os exames, né, cara? Eu acho que a Não é gente só foge isso, de não. tudo, foge inclusive de responsabilidade. A gente morre mais cedo. A Eu gente acho morre. assim, Faz medicina preventiva. eu acho que é acesso à informação correta, acesso ao próprio serviço, né, dos exames e tal, porque a gente sabe que muitas pessoas também não conseguem, vou marcar um exame ali e fazer na hora que quer. Ignorância também. Há pessoas que falam assim, nunca tive nada, não vou fazer esse tipo de exame. Existem N fatores. E essa questão que você fala, Gabriel, de quando está apertada, a pessoa vai e toma, né, a injeção na veia, toma essas coisas, se prepara lá. No aperto, todo mundo aceita ser tratado da forma... O problema é que às ser vezes já é tarde curado demais, da forma... né? Então, às vezes é tarde demais. Quando a urgência aparece, então faça tudo o que for possível para eu me manter aqui. Eu quero ser eterno. Acho que também tem esse lance, até mesmo sem consciência, né? Até vem subconsciente ali, a pessoa falar, não, eu não vou ficar doente. Aí a pessoa vai lá, se machuca, precisa de um tratamento, às vezes uma cirurgia, e vai com tudo, porque a gente, na verdade, quer se manter nesse mundo para sempre, né? É verdade. Filosófica, eu. Não sei nem o que falar, ela já me chamou de Gabriel, fiquei com medo aqui assim, então. Engraçado que se a gente for parar pra A pensar, finitude. deve ser horrível Finitude. viver pra sempre. Vocês já pensaram nisso? Já. Deve ser o quê? Horrível Deve ser viver o quê? pra sempre. Então, eu tenho... lógico, eu sou... Gente, quem não me conhece, eu sou o Gabriel Vinagre, ou ascético e de Libra. Então, eu tenho duas opiniões para tudo. Nem tão bem ao mar, nem tão bem à terra. Eu fico no muro. Dele, depois, Tem gente boa e tem gente ruim no Ruim mundo. no Né? mundo. Tem gente boa e gente ruim no mundo. Tem Tem gente gente bonita, tem branca e gente preta. feia. Eu sou cinza. Eu sou o muro. E como outro dia eu falei com a Solange, eu sou o murista. Eu fico em cima do muro rindo, o murista. Então, cara, eu fico às vezes pensando assim, eu me importo com as pessoas, ou tento me colocar no lugar das pessoas. Então, eu vou sentir falta delas, porque eu me importo. Então, é ruim eu viver para sempre por conta disso. Agora, e se eu não me importasse com as pessoas, eu só me importasse comigo? Então, essa pergunta filosófica, Alain, para nós é redundância, porque, se a gente vivesse para sempre, a gente ia perder todo mundo que a gente gosta e talvez a gente não fosse nem querer gostar de novas pessoas, porque a gente ia perder também. É a síndrome do Highlander. Mas e quem não se importa? Aí eu acho que a gente vale uma discussão. Porque tem um monte de gente aí na política... cara, o ser humano é um ser social. Ele não se importa, beleza, mas ele vai fazer o quê vivendo para sempre sozinho? Eu gostei da sua pergunta, Alain. Olha só. Eu conheci um canal recente chamado... Modestamente. Não, esse canal é ótimo, mas não é esse que eu quero falar, não. Canal bom. Não. Pega aí, compartilha, hashtag, isso aqui. Qual é o nome lá? O Mundo Sem Fim. Mundo Sem Fim, que é um casal que estava viajando o mundo lá e tal. Por conta da pandemia, eles tiveram que voltar. É o Renan e a Michelle, eu acho que é isso. E eles não têm tempo para voltar para casa. Quando eu viajo com a Solange, a gente viaja, vai para algum lugar, Alain, a gente tem que ir já planejado para voltar. Eles viajavam, não é sem destino, porque eles iam de país em país, mas não tinham prazo para voltar. O que eu quero dizer com isso? O Highlander pode conhecer o mundo todo numa velocidade eterna. Ele não vai se afeiçoar às pessoas, então ele não tem urgência. Esse casal, Renan e Michelle, do
mundo sem fim, não tem urgência. Nós temos uma finitude, né? Foi a pergunta que o Alan fez. E se a gente não vivesse para sempre? Pô, Alan, se eu vivesse para sempre, eu ia para Aparecida a pé. Entende? Vamos a Aparecida a pé. Ou, quem sabe, até um pouco mais longe. Eu vou para Manaus a pé. Eu não tenho pressa. Ao mesmo tempo, se eu sou eterno, eu acho que eu seria um eremita, no final das contas, onde eu me relacionar comigo pensando nessa condição de, olha, eu não posso me relacionar muito com as pessoas, eu só sou um viajante aqui porque todas elas passarão e eu continuarei. Então, eu seria um viajante eterno, sabe? Cara, mas eu acho que é o mais profundo que eu poderia ter pensado em relação a isso. Eu ia ficar viajando, vagando o mundo. Eremita total. Cara, mas tem alguns problemas aí. Eu acho que isso daí, primeiro, não é para todo mundo. Não é todo mundo que iria curtir ficar tipo, andarilho eterno. E segundo, cara, o ser humano ele precisa tipo, de uma referência perene. Uma referência de lugar, de contatos, de laços, de situações. Aí tu tira isso dele, ele fica sem propósito. Essa referência não pode estar computada? Por que eu falo isso? Eu tenho minhas referências. Estou falando de um porto seguro. Você tá entendendo? Eu não sei, eu tenho um local de referência. Eu não sei, porque existem vários tipos de referência. Por exemplo, desde os 10 anos eu não tenho a minha mãe, mas ela ainda é uma referência. Ela está dentro de mim. A minha casa, o conceito que eu tenho de casa. Eu tenho a minha casa, né? Graças a Deus, eu tenho 4 paredes e tudo. Mas a minha referência de lá é quando eu tinha até 10 anos de idade. Entendeu? 10, 12 anos de idade. Então, está na mente, não está em algo físico, não está em algo que eu possa estar tão perto Talvez assim. a gente pense igual nesse sentido, Alan, tá? Cara, eu acho. Assim, só deixa eu falar uma coisa. A gente tem 9 minutinhos até a gente terminar aqui. Apareceu. Eu vi aqui no chat. Isso. Então, Alan, você fala, a Solange fala, depois eu falo aqui para a gente finalizar. Eu gostei desse papo nosso. Cara, eu acho que a gente... Primeiro, quando terminar, você falar assim, eu vou querer voltar para casa, tal, referência, etc. Não vai ter. E segundo, por mais que você ande muito, muito rápido pelo mundo todo, uma hora você vai ter visto tudo. Então, tipo, e viver eternamente, cara, é muito difícil. Por exemplo, você pega a vida, tipo, há séculos atrás, era muito mais simples. Você crescia, procriava, você tinha ali o seu clã, sua família, você lutava por ele, você provia e morria e acabou. Hoje em dia, nossa vida, nossa sociedade está muito mais longa, muito mais líquida, muito mais superficial, a gente já tem crise existencial. Você imagina se a gente vivesse eternamente. Eu acho que o número de suicídio ia ser altíssimo. Tudo que o ser humano mais precisa na vida é propósito. Hoje em dia, cara, as pessoas já estão... Mas não deixa... Desculpa, essa coisa... Tem um autor chamado Viktor Frankl, vou até abrir aqui. Vai fazer um texto sobre ele. Ele era filósofo, ele foi preso, ele foi para os campos de concentrações nazistas. Aí lá ele era filósofo, sociólogo, se não me engano, ele fez análise no campo, enquanto prisioneiro, ele não deixou de fazer observações e análises. Ele reparou que aqueles que tinham algum propósito, que tinham família, filho, para onde voltar, etc., ou que ele tinha algum outro propósito, enfim, dentro dele, aqueles dali sobreviviam e tal, e passavam por lutas e superações internas. Aqueles que não tinham propósito ou referência não duravam nada, cara. Até escreveu assim, em última análise, torna-se claro que todo tipo de pessoa em que o prisioneiro se transformava era o resultado de uma decisão interior, e não o resultado só das influências do campo de concentração. Portanto, fundamentalmente, qualquer ser humano, mesmo que sob tais circunstâncias, pode decidir o que vai ser dele mentalmente e espiritualmente. Você imagina uma pessoa vivendo, cara, 1000 anos. Imagina. Alan, assim, é o seguinte, dentro desse parâmetro, tá? Dessa abordagem, a pergunta é muito válida para uma reflexão, como a gente está fazendo aqui.
Mas, dentro desse parâmetro, não existem pessoas imortais, né? E essa coisa de que o ser humano precisa... A palavra que você usou, Alan, qual era mesmo? A pessoa... Propósito. Não, propósito não, antes dela. Era um lugar, não, era As uma... referências. Isso. Uhum. E se a pessoa soubesse que vai viver 1000 anos e as outras não? Né? Aí, Não, mudou de vez. A referência dela é outra. Né? Aí é que tá. As referências mudam, provavelmente. Então, o propósito dela é outro. Se eu sei que eu vivo 1000 anos, comendo ou não, não podendo me matar, talvez seja um propósito da pessoa também entender essa longevidade dela, né? Seus olhos do mundo. Mas a gente não tem esse cenário, não existe essa pessoa. Então, a gente também não pode cunhar como é que seria essa relação. O que nós podemos perceber com a pergunta é que a nossa vida é finita e que a gente tem que aproveitar ela. E eu digo aqui categoricamente, vida longa é quem faz exame de próstata. Solange. Então eu já morri, né? É só tocar levantar... os assuntos, eu não resisto. Como é que é? Suposições ou supositórios? Exatamente. O exemplo que eu ia usar na outra lá... Só pegando um ganchinho no final do que você falou, Alan, a pessoa girou o mundo todo, terminou e depois, né? Em teoria acabou, mas aí eu faço relação ao post do Anacrônico, não sei se, ou Anacrônico, não sei se você conhece, do Heráclito. É a mesma coisa dele querer ir para a beira do rio. É verdade. Entendeu? Ele já virou o mundo, ele começou o mundo com uma cabeça num lugar de uma cultura única. Depois girou o mundo todo. Voltou para aquele local inicial, a cabeça dele mudou e, de repente, a influência dele pode mudar aquela cultura única. Se aquela cultura única já também não mudou durante esse tempo todo que ele esteve ausente. Isso é muito rico. Então, provavelmente ele já não é mais o mesmo, ele não é mais o mesmo nem o local, né? Nem o local. Então é provável também de ser ser essa coisa diferente. Esse pessoal, como a referência que o Gabriel citou, eles voltaram diferente. O pessoal que recebeu eles, a família e tal, já estavam diferentes. Ainda mais toda a situação única de pandemia. Imagina tudo isso misturado. Então, eu acho que sempre tem uma renovação. Eu acho que o seu pensamento é válido, mas eu também defendo o meu lado, o meu ponto, de que eu acho que também teria um porquê. Não, assim, essa discussão não tem certo e errado, e é por isso que é bom que a gente fica costurando aqui falando, modestamente, essa é a minha opinião, modestamente, ou seja, é o canal da modéstia. Não, é só uma viagem que a gente teve de uma coisa que não existe, né? Mas gente, isso que a gente não bebeu, né? Isso é que a gente não fez nada. Gente, se inscreva. Tá bom? Um abraço aí. Tchau. Valeu. Tchau. Até a próxima. Very good.